Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler os 5 primeiros versos. Eu compreendo que há uma palavra de Deus no meu coração, uma palavra de transbordamento para as nossas vidas. Isaías capítulo 54, versos 1 a 5. Assim diz a palavra bendita do Senhor. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade, possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém. Meus queridos, minhas queridas, esse texto fascinante do profeta Isaías, capítulo 54, versos 1 a 5, introduz aqui uma palavra profética de Isaías, considerado profeta messiânico, profeta que, de maneira talvez mais contundente, mais robusta, apontava já no Antigo Testamento para o surgimento de Jesus Cristo, Messias. E esta palavra de Isaías é uma palavra muito especial, porque o contexto histórico vai revelar que Isaías, ele profetiza especificamente para o Reino do Sul, ou o Reino de Judá, tendo seu ministério atravessando o reinado de alguns reis, pelo menos 4, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, numa extensão de ministério profético de pelo menos 50 anos. Isaías viveu para ver a derrocada do Reino do Norte, em 722, quando os assírios invadiram a terra pelo seu lado norte, o Reino de Israel, como era chamado. Mas Isaías não viveu para ver o cativeiro babilônico que vai afetar de maneira significativa o Reino do Sul, onde ele vivia. Isaías vai morrer mais de um século antes que isso aconteça, por volta de 680 a.C., e o cativeiro babilônico vai acontecer por volta do ano 597 a.C. Então, há um gap aí, há um hiato temporal de pelo menos 100 e poucos anos. No entanto, esta profecia de Isaías, que acabamos de ler, senhores, de maneira misteriosa, antecipa o que Deus vai fazer com os cativos de Judá durante o cativeiro em Babilônia. É impressionante perceber como Isaías está profetizando aqui uma palavra de transbordamento, uma palavra de encorajamento, uma palavra de multiplicação, uma palavra de fertilidade, de crescimento, de solidificação para um povo que ainda vai experimentar um cativeiro que ainda vai acontecer pelo menos um século depois da sua profecia. Isso é tão extraordinário que alguns chegam até a, em nome da dificuldade que essa dinâmica oferece, chegam até a trabalhar com a tese de que talvez Isaías, o livro, possa ser dividido em alguns volumes, primeiro, segundo e terceiro, porque acham que essas profecias só podem ser o trabalho de alguns outros autores, compondo um livro a várias mãos,
pode não ser um Isaías só em todo esse contexto, e aí não sobra tempo nem espaço para teologizar em cima de uma coisa que, na minha modesta opinião, se refere apenas à capacidade que Deus tem de providenciar o livramento antes mesmo do cativeiro. Faz sentido isso, minha gente? É consistente com o caráter de Deus providenciar a bênção antes do problema. É consistente com o caráter de Deus providenciar o escape antes da tentação. É consistente com o caráter do nosso Deus providenciar a resposta antes da pergunta. Por isso mesmo que o Cordeiro de Deus é sacrificado antes da fundação do mundo. Porque nada pode pegar Deus de surpresa. Nada pode surpreender a Deus. Nada pode apressar o céu para providenciar uma solução repentina. Deus estará sempre no controle da história. Alguém tem fé para receber essa palavra? Da minha e da sua e do mundo inteiro. A pandemia do coronavírus, por exemplo, de forma alguma surpreendeu o céu. Surpreendeu-nos a nós aqui na Terra. Imaginem que há um ano atrás, mais ou menos, uma reunião como essa seria praticamente impossível. Mas antes que o mundo conhecesse esse fenômeno chamado pandemia do coronavírus, Deus já havia providenciado para mim e para você toda a graça que nós viemos desfrutando até agora para atravessar esse momento. É consistente com o caráter de Deus, então, providenciar a solução antes da crise. Isso para mim é uma boa notícia. Significa que todas as crises que você trouxe hoje aqui para a casa de Deus já estão devidamente providenciadas pela graça do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, essa profecia me interessa, os componentes dela me interessam muito de perto. E penso que interessa também a igreja querida local, essa igreja bendita do Senhor, para esse momento de ativação e fomentação de grupos pequenos. É uma palavra de transbordamento. Bem, essa profecia de Isaías para um cativeiro que ainda vai acontecer num futuro remoto é desdobrada em alguns momentos importantes aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês com a graça de Deus. Ela espera providências, posicionamentos, até porque todo mover de Deus na terra será sempre um mover de parceria entre a soberania, a graça e o poder de Deus e o envolvimento e a mobilização do seu povo na terra. Será sempre assim. Deus, por alguma razão que só a sua soberania pode explicar, gosta de trabalhar com gente, embora não precise. Ele tem ao seu dispor o aparato angelical mais sofisticado. A Bíblia diz que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Querubins, serafins, anjos extraordinários que não pecam, estão a seu serviço. Mas por alguma razão, eu diria, é consistente com o caráter de Deus trabalhar com seres humanos limitados como nós. Isso para mim é muito bom, porque me dá chance de, apesar de ser quem eu sou, ainda assim ser parceiro de Deus no desenrolar dos seus desígnios nesse mundo. Então, essa profecia espera mobilizações, e aqui vão elas. Em primeiro lugar, para que o transbordamento de Deus alcance cativos, de novo, num cativeiro que sequer começou, que ainda vai aguardar 100 anos para ser estartado em Babilônia, preparando o seu povo para o que vai acontecer no futuro. Deus vai lhes mandar adotar algumas atitudes aqui que eu gostaria de expor e vou expor agora com a graça de Deus. Bem, essa bênção tem nome. O nome desta bênção é tifrotse, transbordamento. Porque o texto hebraico em Isaías que vai encapsular esta profecia para o cativeiro é
que a mim o Shumael tifrotse. À direita e à esquerda transbordarás. Tifrotse. Tifrotse. Transbordarás no cativeiro, nas condições mais adversas. E é bom que seja assim, porque transbordar no conforto e na comodidade pode, de alguma forma, sabotar a integralidade da glória que pertence a Deus. Mas é bom quando Deus nos abençoa nas condições mais adversas, porque não sobra espaço para que ninguém ponha a mão na glória de Deus. É bom ser curado, verdade ou não, minha gente? Mas é melhor ainda ser curado depois de receber do médico o diagnóstico de que não há mais nada a fazer. É bom ter o casamento restaurado, verdade ou não? Mas é ainda melhor depois de ouvir as pessoas dizerem que esse casamento já não tem mais nada, já faliu. E quando Deus intervém, a glória fica sendo única e exclusivamente dele. É bom ver Deus libertar pessoas que têm problemas com algum tipo de substância, alguma adicção, mas é muito melhor ainda quando vemos Deus resgatar alguém que já estava na sua segunda ou terceira overdose e foi salvo pela graça de Deus e livre da dependência. Então é bom sobreviver ao cativeiro, mas transbordar no cativeiro, é aqui que está a cereja do bolo. Há pessoas nesse auditório bendito que, de maneira estranha e surpreendente, têm prosperado muito mais do que prosperavam antes da pandemia do coronavírus. Alguém assim, não precisa levantar sua mão para proteger essa conta bancária, de algum pedido de empréstimo, mas eu tenho certeza que há alguém nesse auditório que tem experimentado de Deus graças, dons e bênçãos que estavam guardadas para você, providenciadas na soberania de Deus para esse momento da sua vida. E você acha estranho, acha esquisito isso. Quando o mundo fala em tanta tragédia, Deus tem sido tão bom para você. Aí está tifrotse. Diga comigo, tifrotse. Transbordarás, tifrotse. À direita e à esquerda, tifrotse. Que a mim o Shumael, tifrotse. Para transbordar à esquerda e à direita, é necessário, primeiramente, aqui vai, primeiro componente de preparação para essa profecia, para que ela saia do campo romântico, da expectativa religiosa e se torne concreção na nossa vida. A primeira prática é a adoção de uma trilha sonora, antecipando este tifrotse, esse transbordamento. Se o transbordar lhe interessa, que vai, o primeiro passo a tomar. Prepare a sua trilha sonora de adoração a Deus, porque o texto começa dizendo, canta. Tudo começa com devoção. Minha gente, tudo começa com as velhas práticas de sempre. Eu sou apaixonado por estrategismo, eu sou apaixonado pelo crescimento da igreja, sou apaixonado pela conquista de vidas para Jesus, mas por mais que eu me esforce para entender e ler e estudar e teorizar e me aprimorar e participar de eventos e para isso fui para o exterior, mas em algum momento eu vou descobrir que o segredo está na velha oração, na velha palavra de Deus, no velho jejum, na velha pureza de coração. São aquelas coisas básicas de sempre, porque essa prática devocional é que estabelece a plataforma para a nossa estratégia ministerial. Sem ela, teremos excelentes teorias, mas fundamentos muito frágeis. Por isso, o caminho para o transbordar, o caminho para a tifrotse começa com canta. Você vai para o cativeiro? Vai passar um período difícil na vida? Não esqueça de levar o seu cântico com você. Quem já entrou no centro cirúrgico sozinho, sem saber se ia sair de lá, sabe como é importante levar o nosso cântico conosco para esses momentos de crise. Verdade ou não, minha gente? Quando não sobra mais nada, quando fica todo mundo do lado de fora, até os parentes não podem entrar, nem os pastores puderam entrar. Mas nós levamos conosco o nosso canto. Eu me converti com 17 anos de idade, aqui mesmo no Rio de Janeiro,
Eu me lembro que vovó, que já está com o senhor, Dona Lídia, costumava passar temporadas na casa de meu pai, eu era solteiro ainda. Meu pai sempre anunciava: mamãe vai passar um tempo aqui na nossa casa. Eu já sabia o que ia acontecer. Eu não era um cristão ainda naquela época. Vovó, sim. Uma crente fiel das Assembleias de Deus. Vovó, uma mulher semi-analfabeta, aprendeu a ler somente o suficiente para cantar os hinos da sua harpa cristã, que ela cantava como se fosse uma cigarra, cantava o dia inteiro. Vovó morreu com 99 anos de idade. Eu me lembro que na minha cabeça de menina eu ficava pensando: será que vovó canta tanto? Uma mulher que perdeu o filho na guerra, perdeu o marido na roça, uma mulher que criou seus filhos praticamente no cabo da enxada, uma mulher que veio de uma vida tão difícil. Onde é que vovó encontrava motivos para cantar? Passava o dia inteiro. E depois que eu me converti, aí que eu fui me encontrar com os hinos que vovó já cantava há muitos anos. Aí eu descobri por que vovó cantava tanto. Canta. Minha gente, uma das coisas que o diabo tem tentado roubar da igreja é o canto. Cantar. A gente cantava mais, verdade ou não? Os crentes cantavam mais. Hoje eu não sei, eu louvo a Deus por todo movimento de especialização de louvor e adoração. Eu invisto nisso lá na nossa comunidade. Mas, honestamente, às vezes eu falo para os meninos do Ministério do Louvor: gente, vamos cantar. Vocês ficam, às vezes, tão preocupados com preciosismo, com tanta especialização. Eu só quero cantar, gente. Deixa eu cantar desafinado, deixa eu cantar do meu jeito. Deixa a irmãzinha cantar ali, o irmão também. Vamos cantar. Canta! Porque o transbordar começa com o canto ao Senhor. Não pare de cantar, não deixe ninguém sabotar o seu canto. Canta no trabalho, canta na rua, canta dentro de casa, canta costurando, canta operando alguém, canta administrando a sua empresa. Canta no meio da pandemia, canta enquanto a guerra continua, canta enquanto o noivo não vem, canta. Cante o que você quiser, cante contemporâneo, cante tradicional, mas canta o Senhor. Canta alegremente. Ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Um dia eu estava numa classe, na escola onde estudei, nos Estados Unidos, e eu me lembro que a classe a temática girava em torno de louvor contemporâneo ou tradicional, qual seria o mais apropriado, o mais eficaz, o mais efetivo, etc. E um moço se levantou e disse: eu queria falar uma coisa aqui. Era um menino jovem, aluno, colega de classe. E ele disse: olha, gente, eu era assim muito radical com esse negócio de, sabe, eu não gostava de cântico que eu chamava de tradicional. Eu ia nas igrejas que cantavam assim uma liturgia um pouco mais rígida. Eu ficava irritado com aquilo, dizia: meu Deus, parece que eu estou num lugar tão frio, ninguém. E ele disse que um dia foi visitar uma dessas igrejas, ele se assentou no banco da igreja, estava ali se esforçando para cantar aqueles cânticos bastante tradicionais. Ele disse que de repente olhou para o lado e estava uma senhorinha de idade avançada do lado dele, e ela estava de olhos fechados cantando, e as lágrimas iam descendo, lágrimas quentes iam descendo do seu rosto. E quando ela acabou de cantar, ele não se conteve, disse: minha senhora, minha irmã, a senhora se importa se eu lhe perguntar por que a senhora estava chorando enquanto cantava esses hinos tradicionais, hinos de gente fria, hinos de crentes congelados, né? Aí ela disse assim: sabe o que é, meu filho? Sabe por que eu choro? É porque quando eu canto essas canções, eu não canto só os hinos. Eu me lembro que no passado, sabe, eu era jovem, eu me casei nessa igreja. E meu marido costumava se assentar do meu lado, aqui nesse banco. Nossos filhos nasceram aqui. Nossos filhos foram apresentados ao Senhor aqui. Hoje, meu filho, meu marido já está com o Senhor, meus filhos se casaram, foram viver suas vidas, só eu fiquei. E quando eu começo a cantar esses hinos, meu filho, não somente adoro a Deus, mas as minhas histórias de vida estão todas encapsuladas nessas canções. E o moço disse assim:
na sala de aula, disse, depois desse dia, minha gente, eu percebi que a minha discussão sobre contemporâneo e tradicional era tão frívola, tão desnecessária. O importante é que você cante. Cante corinhos, cante hinos, cante canções, cante ao Senhor, porque o transbordar espera o seu canto. Você pode dizer isso para quem está perto de você? O seu transbordar aguarda o seu canto. Cante como você quiser, mas cante ao Senhor. De igual modo também que os tradicionais não escandalizem-se naqueles que gostam de louvar mais contemporaneamente, porque quem come não julgue quem não come não julgue quem come, porque o Senhor recebe a louvores de ambos. E quando isso acontece, o caminho para o transbordar está aberto. Vamos cantar mais, minha gente? Vamos? Amanhã de manhã, pode ser? Vamos cantar mais? Entra no carro, abre o som, deixa o louvor rolar e canta. Vamos cantar mais, minha gente? Com os nossos filhos em casa. Vamos? Quando aquele abono, aquele bônus, aquele aumento cair na conta, vamos cantar? Mas se a carta de demissão também aparecer no nosso e-mail, vamos cantar assim mesmo, minha gente? Porque o nosso transbordar espera o nosso canto. Não é impressionante que uma palavra tão robusta comece com algo tão simples? Canta, estéreo. Você vai ver só como é que os teus filhos serão mais numerosos do que os filhos da casada. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Depois da adoção de uma trilha sonora que oportuniza o transbordar, segundo componente dessa profecia que espera a nossa mobilização é o alargamento. O alargamento do espaço que abriga tifrótese. Porque tifrótese deve ser compreendido aqui como um fenômeno que espera uma tenda para ser abrigado nela. A linguagem aqui é a linguagem de um acampamento, do estabelecimento de uma tenda, de um toldo. Por alguma razão, Isaías vai escolher essas metáforas para falar do que Deus vai fazer na minha vida e na sua em tempos inóspitos. Vai nos assustar de todos os lados com a sua graça. Então, já que estamos falando aqui numa linguagem metafórica, trabalhando com a ideia de tendas, o segundo componente, além do canto, que é a devocionalidade, é o componente do alargamento do espaço. Isaías capítulo 54, verso 2. Amplia o lugar da tua tenda. E onde está o lugar da sua tenda? Quando o apóstolo Paulo vai falar de revolução, de transformação, de mudanças efetivas na vida de um cristão, ele aponta para o entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui está a minha tenda e a sua. É aqui que o alargamento vai acontecer. Ou o encurtamento. Porque as melhores ideias que tornam a vida melhor na terra brotam daqui. E as piores ideias que prejudicam a convivência humana na terra também brotam daqui, do nosso entendimento. Então não existe alargamento de vida, nem de ministério, nem de relação familiar, nem de empreitada profissional sem que algo aconteça aqui. Então, a tenda tem que ser alargada aqui, no meu entendimento e no seu. Alarga, amplia o lugar da sua tenda. O que é que você está lendo? Isso vai afetar diretamente o alargamento ou estreitamento da sua tenda. A quem você está ouvindo, quem são os seus influenciadores, com quem você conversa, quem faz a sua cabeça, quem são os seus gurus, a quem você admira, quem são os seus pastores. A julgar pelos pastores dessa igreja, eu sei que você está muito bem. Sua tenda está sendo alargada, verdade ou não? Deus lhes deu pastores de alto calibre aqui nesse lugar. Você talvez não saiba o quão bem-aventurado você é por causa disso. O fato, meus amados, é que o alargamento da tenda que prepara para a tifrótese é o meu entendimento e o seu, que tem que ser alargado pela palavra
pela leitura, pelo estudo, pela reflexão, pelo pensar, pelo analisar dos fatos da história, com o olho na Bíblia, com o olho nos noticiários, tentando fazer sentido a partir do livro de Deus, do que acontece no nosso mundo, estudando, meditando, refletindo, buscando em Deus entendimento. Quando os pastores dessa igreja se envolveram com a dinâmica de grupos pequenos, podem ter certeza, isso não surgiu de maneira aleatória e precipitada, porque são homens e mulheres que pensam, que refletem o que pode ser melhor para a vida da igreja, o que é que pode oportunizar um crescimento mais saudável para o corpo de Cristo nesse lugar. Pequenos grupos certamente contribuem para isso. Então, você tem a oportunidade de alargar o seu entendimento quando você participa de um grupo pequeno, porque ali você vai conhecer pessoas diferentes de você, vai ouvir ideias diferentes, vai poder participar contribuindo, vai poder interromper e fazer perguntas. Eu imagino que a essa altura deve ter um monte de perguntas aí nas dobras das almas de vocês para mim. Quem é esse cara? Será que ele é rubro-negro, vascaíno? De onde ele veio? De onde ele apareceu? Mas ninguém pode levantar a mão e interromper, claro que não. Se fosse um grupo pequeno, já teria gente interrompendo. Pastor, peraí, como é que é lá nos Estados Unidos? Está frio lá ou está quente? Essas bênçãos só acontecem no pequeno grupo. Não entendi, irmão, como é que é esse negócio aqui nesse versículo? E aí você vai alargando o escopo da sua tenda relacionalmente. Que maravilha! Esse componente aponta para o transbordar. Além de adotar uma trilha sonora de adoração e investir pesado na devoção, alargue o espaço da sua tenda. Terceiro componente, além de cantar e alargar a sua tenda, o seu entendimento da vida em Deus, terceiro componente é um desdobramento do todo na expectativa desse tifrótese, desse transbordar na sua vida. O todo vai aparecer aqui mesmo, Isaías capítulo 54, verso 2, na continuação, que as cortinas das tuas habitações se estendam. Não somente o espaço físico, onde a sua barraca vai ser montada, porque o espaço é o entendimento, quanto mais eu amplio o espaço, mais o entendimento dilata-se e mais conteúdo é depositado nele. Mas além do espaço, eu preciso do todo. Quem gosta de acampar aqui? Vou fazer de conta que a gente está num grupo pequeno só por 30 segundos. Quem gosta de acampar aqui, gente? Quem gosta de acampar de barraca mesmo? Cadê a turma da muvuca, da barraca? Porque tem um pessoal mais sofisticado que só acampa em trailer, né? Cadê o pessoal? Quem aqui já acordou com o colchão inflável vazio? Engraçado é que depois de sofrer tanto, a gente vai levar os filhos para acampar também, entendendo que é uma boa experiência para a vida deles, né? Que masoquismo extraordinário, mas é assim que funciona. Então, para acampar, para estender a barraca, para preparar a ambiência para o transbordar de Deus, porque tifrótese espera mobilização, eu preciso não apenas ter o espaço, que é o entendimento, depois de adotar canto ao Senhor, mas preciso também desdobrar as cortinas, ou seja, desdobrar o todo, desdobrar a lona, como a gente sempre faz quando acampa. Desce do carro, da mala do carro e começa a desdobrar a velha lona. E esse componente, meus amados, minhas amadas, fala de maneira muito particular sobre uma bênção que é indispensável na vida de toda a igreja, que é a bênção da ativação dos dons e habilidades de Deus na vida do seu povo. Desdobrar o todo é desdobrar potenciais, é ativar dons. Num grupo pequeno isso está fadado a acontecer. Você vai descobrir habilidades que Deus te deu, que estão encapsuladas lá, dobradinhas na sua vida, esperando para serem desdobradas na relação. Quer ver um exemplo? Tem gente aqui que cozinha para chuchu.
e muito bem. Tem gente aqui que vai ser despertado como professor da palavra. Há evangelistas que estão dobrados dentro da nossa timidez. Há consoladores aqui nesse ambiente. Gente que Deus quer usar para consolar os aflitos. Há visitadores de enfermos aqui. Há pregadores da palavra. Há missionários aqui. E esses potenciais costumam ficar dobrados dentro da tenda. Mas amplia o espaço, amplia a cortina, desdobra o toldo. Deus já te concedeu dons que você talvez nem saiba que já os tem. Estão esperando para ser ativados. E o PG é um terreno fértil para ativamento de dons e habilidades da graça de Deus. Este desdobramento do toldo, ou essa ativação eficaz de potenciais, talentos e habilidades de Deus, conferidos por Ele a você e a mim, até porque Deus não economiza os seus dons, Deus não dá o Espírito por medida, não derrama conta-gotas, Deus é abundante, Ele gosta mesmo, tem prazer de enriquecer o seu povo com a sua graça, enriquecer o seu povo com a sua graça, para que o seu povo enriqueça os outros também com a sua graça. Esse desdobrar deve ser um desdobrar responsável, deve ser praticado com responsabilidade. E essa palavra me interessa muito porque responsabilidade é um termo composto, na verdade. Ele é composto de response e habilidade. Response, que inclusive no inglês é uma palavra que significa resposta. Response. Response, habilidade. Responsabilidade é responder às habilidades que Deus já acrescentou na sua vida. Ser um cristão responsável é responder às habilidades que Deus já lhe conferiu. Há um depósito riquíssimo de Deus na sua vida. Você precisa ser responsável, responder a esse depósito, não guardar para você, não mantê-lo dobrado, como uma lona fechada, no sótão da casa, mofando e guardando poeira. Alguém tem fé para receber essa palavra? Eu estava em Muriaé essa semana, fui fazer um tratamento dentário ali, e numa das noites eu voltava do consultório dentário, tarde da noite, ele me atendia até a hora que era possível. Voltando do consultório para o hotel onde eu estava hospedado, estava andando na calçada, minha camiseta, uma calça jeans, um tênis, nada que me caracterizasse como cristão, muito menos como pastor. De repente veio um moço andando na mesma calçada, na minha direção. Eu percebi a distância que deveria ser um morador de rua, pelo seu traje, pelo seu jeito, pelo seu olhar. E o moço parou na minha frente. Olha, cheguei dos Estados Unidos essa semana, estava em Muriaé, Minas Gerais. O moço para na minha frente e disse assim: pastor, por que será que eu erro tanto na vida, pastor? Eu olhei para ele, eu fiquei assustado, surpreso com a pergunta. Primeiro, por ele me identificar como um pastor. Eu não tinha nada que caracterizasse em mim um pastor. Disse: pastor, parou na minha frente, por que será que eu erro tanto na vida? Eu disse: rapaz, eu não estou entendendo nada, mas eu vou entrar nesse mistério aqui. Eu disse: eu nem vou perguntar nada, já que ele nem perguntou meu nome, nem quem eu sou, vou entrar nesse mistério. Eu falei: não, sabe o que é, meu filho? É o seguinte, esse problema não é só seu, é seu e é meu, é de todo mundo que está andando aqui nessa praça. Nós erramos muito na vida mesmo. Disse: mas como é que eu faço, pastor? Eu disse: olha, só tem um jeito para você e para mim. Você está vendo essa calçada aqui? Aí começamos a caminhar na calçada, se tornou ali uma ministração peripatética, né? Andando ali na calçada. Eu disse: você está vendo essa calçada iluminada? Ele disse: estou vendo. Eu disse: pois é. E por que nós não tropeçamos aqui nos buracos da calçada? Ele disse: porque nós estamos andando na luz, na terra iluminada. Pois é, meu filho, o único jeito para você, para mim, para todo mundo aqui, é a gente pedir a Jesus para nos ajudar a andar na luz. A gente vai errar menos. Não vou dizer que a gente não vai errar, mas a gente vai errar menos.
Disse, tá aí, gostei, pastor. Eu percebi que o meu todo estava sendo desdobrado, está entendendo ou não? Porque eu não posso ser um pastor de púlpito, um catedrático de microfone. O investimento da graça de Deus na minha vida é para transbordar, é tifrótese. É para extrapolar e alcançar quem está no meu contexto de vida. Vocês aqui, mas também o morador de rua que, sem me conhecer, me interpela e começa a falar da sua vida. Ele disse assim, sabe o que é, pastor? Tem outro problema, eu sou muito orgulhoso. Eu disse, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é o Emerson. Eu disse, pois é, Emerson. Vou falar uma coisa para você, se você me permite discordar, que discordar de um morador de rua tem que ser feito com muito cuidado, né? E se você me permite discordar de você, eu não acho você orgulhoso não, Emerson. Porque olha só, sem me conhecer, aliás, meu nome é Sérgio Elias. Você me disse que você erra muito e que você é orgulhoso. Se você fosse orgulhoso, você dificilmente iria admitir que você é orgulhoso. Ele me olhou e disse assim, gostei, pastor. Aí eu perguntei, Emerson, você quer comer alguma coisa? Ele disse, quero. E onde é que a gente vai comer? Ele disse, tem um lugar aqui que eu gosto de comer, vamos lá. E fomos andando, eu sabia que eu ia pagar. Mas eu fui andando com o Emerson, desdobrando o meu todo. Comecei a lembrar de Jesus de Nazaré, do meu mestre, sabe? Nessa hora você esquece seus diplomas, seus pedigrees, sua especialização. Nada melhor do que desdobrar o todo e chamar alguém para debaixo da sua barraca. Barraca que, na verdade, nem a nossa, foi Deus que abriu sobre a nossa cabeça, verdade ou não? Aí eu entrei com o Emerson num restaurante, ele começou a comer, ele disse assim, pastor, você sabe o apóstolo Paulo? Eu disse, sei, o que tem o apóstolo Paulo? Ele disse, eu estou que nem o Paulo, o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Aí eu entendi, falei, peraí, então o Emerson é no mínimo um desviado da palavra. Eu disse, Emerson, você já serviu a Deus? Eu disse, sim. Eu disse para ele, eu tenho uma boa notícia para você. Eu nunca te vi, você nunca me viu. Deus me trouxe lá do outro lado do mundo. Eu me encontrei com você aqui em Muriaé. Eu estou com a minha mandíbula operada, falando com dificuldade. Mas sabe o que eu acho, Emerson? Que esse encontro aqui não foi acidental. Deus não se esqueceu de você, meu filho. Deus não se esqueceu dos tempos em que você serviu a Ele na igreja. Você gostava de pregar na igreja? Você gostava, pastor. Eu gostava muito de pregar na igreja. Você evangelizava as pessoas na rua? Evangelizava, pastor. Você socorria os necessitados? Pastor, como eu ajudei gente na igreja. Emerson, a boa notícia é, Deus não esqueceu de você. E se você permitir, Ele vai ajudar você a encontrar o seu caminho de volta nele. Ele disse, eu posso orar por você? Eu preciso ir, meu filho, porque eu estou morrendo de dor. Ele disse, tudo bem, pastor. Aí eu pus a mão nos ombros do Emerson, orei com ele. Eu percebi que ele não queria me deixar ir embora. Mas eu fui como quem havia desdobrado o seu todo e abrigado alguém debaixo dele. Isso, meus amados, não fala de nenhum mérito meu, porque eu também fui abrigado debaixo do todo da graça de Deus um dia. Um dia alguém estendeu sobre a minha cabeça o todo da misericórdia de Deus. Alguém desdobrou o seu tempo para poder ter tempo para mim. Alguém me convidou para a igreja pela primeira vez. Alguém me deu carona para ir para o culto. Alguém me deu a minha primeira Bíblia. Alguém pagou a minha passagem para ir num retiro de jovens quando eu não tinha dinheiro. Me lembro que antes de me casar com Denise, nós éramos membros da mesma igreja, aqui em Vila Valqueire. Eu vou contar para vocês uma história que vai detonar de uma vez por todas a minha... Se é que eu tenho alguma reputação aqui com vocês, se sobrou alguma coisa, eu vou acabar de detonar agora aqui. Vou fazer isso para a glória de Deus, pode ser? Vamos voltar para o grupo pequeno por mais 30 segundos, pode ser? PG, tempo PG. Eu fui orar no monte com os meninos da igreja. Toda a igreja tem essa galera mais ninja, né? Mais xiita. Toda a igreja tem.
Eu era um deles. Pessoal que orava no monte, que evangelizar nos lugares mais escuros da vida. Isso a gente fazia com prazer. Doido para ganhar uma pedrada para entrar na coleção do nosso testemunho de mártir e tal. Eu vivi isso no meu tempo. Fui subir o monte para orar com os xiitas da igreja. E eu estava lá orando no alto monte, de repente sofri um acidente. Comecei a glorificar a Deus. Eu usava uma prótese dentária. E naquela escuridão do monte, a prótese saltou da minha boca. Você imagina o que isso representa para um moço solteiro querendo casar, quebrado, sem dinheiro. E aí os meninos xiitas como eu, a mesma facção de Jesus, começaram a tentar recuperar a minha prótese naquela escuridão. E um procura daqui, outro procura dali, o tempo foi passando. Até que eu descobri que teria que descer do monte sem ela. Pastor Fernando Natal, que fez o nosso casamento, tinha me escalado. Eu era professor da escola dominical de jovens. Era uma prótese frontal. Eu fiquei pensando nos jovens. Jovem de igreja é coisa terrível. Jovem adolescente. Essa turma não vai para o céu, não é possível, né? Vai pela graça, né? E eu pensava nos jovens da igreja na manhã seguinte, aparecer perante eles sem dente para dar aula. Mas eu fui. E no domingo de manhã lá estava eu. Quando eu compareci perante a minha classe, de cabeça baixa, fui ministrando a palavra e comecei a ouvir os risos e os cochichos. Você estava lá, não estava, Denise? Denise estava lá. Quando acabou a minha aula, eu perguntei: alguém tem alguma pergunta para fazer dentro do assunto aqui? Marilza Soares, Deus tenha compaixão daquela alma. Levantou a mão e disse: eu tenho uma pergunta, professor. Disse: pois não, minha filha. Eu disse: se eu poderia, por gentileza, pronunciar em alto e bom som a palavra farofa. E eu, como carioca, não vai me pegar fácil de jeito nenhum. Fingi que não entendi, fiz uma oração e terminei a aula. Mas o melhor estava por vir. Pastor Fernando, meu pastor, soube do que aconteceu. Alguém informou a ele que na noite anterior os meninos foram orar no monte, Sérgio Elias perdeu a prótese. Ele disse: mas ele deu aula? Eles disseram: deu aula. Assim mesmo, deu aula assim mesmo. O pastor mandou me chamar no seu gabinete, eu me lembro como se fosse hoje. Estou falando aqui de gente que estendeu sobre a minha cabeça o todo da graça de Deus. Eu não tinha condição de fazer uma nova prótese. Pastor Fernando me recebeu no seu gabinete, fechou a porta, disse: Sérgio Elias, é verdade que eu ouvi, meu filho? Você perdeu sua prótese no monte? É verdade, pastor. E é verdade que você deu aula assim mesmo, meu filho? Eu disse: é verdade. Ele disse: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Fica claro para mim que Deus tem colocado no seu peito um coração pastoral, um coração de servo. Eu quero te ajudar, meu filho. Você nunca pensou em fazer seminário? Onde alguns viram motivo de riso, o pastor viu o que ninguém mais conseguiu enxergar. Ele viu que esse menino podia ter ficado em casa, ter evitado de se expor, mas se comprometeu com a palavra e foi dar a aula. Ele disse: vamos começar da seguinte forma. Puxou o seu talão de cheque e disse: quanto você acha que fica uma prótese nova para você? Eu disse: nova, pastor? Nova. E eu estimei um valor, ele me deu mais do que eu falei. Quando eu estendo a minha tenda sobre a cabeça do Emerson, eu não faço nada além daquilo que eu tenho recebido. Porque a minha vida, a minha história é composta de coleção de pessoas que Deus vem usando para estender o todo sobre a minha cabeça. Desde o pagamento de uma prótese que eu não podia comprar. Mais tarde, o pastor Fernando fez o nosso casamento e me encaminhou para o processo de ordenação pastoral. Eu devo muito a Deus, minha gente.
Por isso o todo da minha vida não pode permanecer dobrado, nem da sua. Alguém tem fé para receber essa palavra? Tem alguém esperando que você desdobre a sua barraca sobre a cabeça dele ou dela. Além desses componentes da adoção de uma trilha sonora que espera Tifrotse, além do alargamento do espaço que repousa no entendimento, e além do desdobramento do todo com muita responsabilidade, o outro componente para Tifrotse, e aqui vai o meu preferido talvez desta coleção de Isaías, o alongamento das cordas. Porque Isaías vai dizer ainda, capítulo 54, ainda verso 2, alonga as tuas cordas. Enquanto o canto fala da devoção, enquanto o espaço fala do entendimento, enquanto a tenda fala da ativação e desdobramento de dons e habilidades que Deus já nos conferiu, que precisam ser estendidos sobre a cabeça de alguém, no escopo da nossa vivência relacional. O alongamento das cordas, por sua vez, fala de relacionamentos. Porque as cordas é que estabelecem as conexões. São as cordas que vão unir ponto A ao ponto B. Quem já acampou sabe disso. São as cordas que vão conectar o topo da tenda às estacas no chão. Se não forem bem alongadas, o acampamento pode ser sabotado por uma chuva, uma intempérie. Por isso é necessário alongar as cordas. E essa palavra é destinada a cativos que vão morar em tendas no futuro próximo. Gente que vai viver a humilhação do cativeiro babilônico, que vai dizer, não queremos mais cantar. Lembra-se do Salmo 137? Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, nos lembramos de Sião. Não vamos mais cantar, vamos pendurar as nossas harpas. Não, era hora de cantar e não de pendurar as harpas. Então, o alongamento das cordas é fundamental. E é exatamente nesse sentido que essa igreja avança. Porque grupos pequenos oportunizam o alongamento de cordas, de relacionamentos. E as cordas têm essa propriedade de nos permitirem que nos alonguemos para além de nós mesmos. Quando você vai estender uma lona, um toldo sobre o quintal, o terreno da sua casa, para uma festa de criança, por exemplo, você sabe, as cordas que preservam aquela cobertura, aquela lona, aquela tenda, estão fazendo o papel dos seus braços. Se não fossem as cordas, você teria que estar lá segurando aquela lona. Então, as cordas se estendem para além da nossa limitação humana. Quando você estende uma barraca de acampamento, as cordas vão fazer o papel dos seus braços. As cordas precisam ser alongadas. Quando você participa de um grupo de comunhão, de um culto precioso como esse, você está alongando as suas cordas, se conectando com pessoas que, por outro lado, talvez não fizessem parte da sua experiência de vida. Você vai conhecer gente nova, vai aprender novas ideias, vai ter a sua fé robustecida pela fé dos irmãos. As suas cordas serão alongadas na relação, na comunhão, no convívio com o povo de Deus. Isso tem acontecido na minha vida ao longo dos anos, desde que me converti a Jesus. Até as minhas conexões têm sido amplificadas mesmo. Tenho descoberto que a minha família é muito maior do que a minha família biológica. Onde eu vou no mundo, encontro meus irmãos e minhas irmãs. Como a relação amplia nossas cordas. Tenho dormido em lugares onde não dormiria por outro lado, se não conhecesse um irmão e uma irmã que me abrigou, me acolheu. Tenho comido em mesas que, por outro lado, jamais me receberiam. Como eu poderia conhecer César Carvalho e Núbia e me hospedar na casa dele se não fossem essas cordas relacionais em Cristo que nos amarraram, César? De modo que a sua casa é minha casa aqui, minha é de Denise. Você já abrigou com Núbia, meu filho, minha nora, minha neta, quando vieram ao Brasil.
Vocês cuidaram deles por mim. Mas também Daniel morou na nossa casa, seu filho. Por 6 meses, nós tratamos como se fosse nosso filho. Veja como as cordas da comunhão em Cristo nos amarraram. Talvez eu nunca conhecesse vocês se não fosse Ele. Essa pessoa que está perto de você também foi introduzida no seu convívio nessa amarração misteriosa da comunhão da Igreja de Jesus. As cordas do amor de Deus, elas têm que ser alongadas, estendidas, não podem parar em mim e você. Há muita gente para ser envolvida nessa ciranda extraordinária, nessa pericorese, nessa relação da Trindade que vai avançar para envolver homens e mulheres que estão esperando para ser convidados para brincar de roda, para tocar na corda, para fazer parte da nossa família, para brincar com Jesus. Isso é o mistério da Trindade, da pericorese, a dança de Pai, Filho e Espírito Santo, que resolveram abrir a corda para receber você e todos nós na intimidade deles. Relação em comunhão é tão séria que nem Deus quis andar sozinho. Quis receber homens e mulheres limitados como nós e não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Alguém tem fé para receber essa palavra? Essa corda tem que ser estendida, minha gente, não pode ser limitada. Tem muita gente lá fora precisando entrar nessa dança. Alonga as tuas cordas. Tem gente no seu lugar de emprego, esperando para ser introduzido, para ser abraçado, envolvido, enrolado, entrelaçado pelo amor de Deus. Finalmente, além do alongamento das cordas, conexões extraordinárias para a vida, que vão além da nossa realidade familiar, Tifrote espera, finalmente, pelo aprofundamento das nossas estacas. Firma bem as tuas estacas. Enquanto canta, fala de investir pesado na devoção, que é a base de tudo. Enquanto alarga, fala da dilação do entendimento, que precisa ser ampliado nele. Além do desdobramento de dons e ativação de habilidades que Deus tem nos concedido, com muita responsabilidade, além do alongamento das nossas cordas, que vão se amarrar em muita gente boa nos grupos pequenos, nas salas, nas praças, online, via internet. Tifrote espera que as estacas sejam aprofundadas. Firma bem as tuas estacas. E aqui nós estamos falando de valores, de limites, estamos falando de firmeza, parâmetros, porque eu sei que essa igreja é uma igreja séria, essa igreja é uma igreja respeitável, honorável, que tem um depósito extraordinário de reputação no contexto do reino de Deus, no Brasil e no mundo. Eu sei que essa igreja não está preocupada apenas em estender, em expandir, em crescer e multiplicar, mas eu sei que há estacas muito bem firmadas aqui, que já vêm sendo aprofundadas há muitos anos pelos que vieram antes de nós e que estão agora sendo continuamente reforçadas no solo da palavra. E se isso acontecer, e está acontecendo, que venha Tifrote, que venha o transbordar, que vai encontrar a nossa barraca pronta para ser cheia de homens e mulheres que o Senhor quer salvar. Alguém tem fé para receber essa palavra? E a melhor de todas as notícias é que eu e você fomos convidados para essa empreitada bendita. PG, grupos de comunhão, Tifrote, Kiamin, o Shumael, Tifrote. Vamos transbordar. Diga comigo, vamos transbordar. Assim, ó. Tifrote, esse transbordamento será
multilateral. Diga comigo, multilateral. O texto diz: transbordarás à direita e à esquerda. E é necessário que a igreja se mantenha livre para transbordar em todas as direções. É importante que a igreja, e eu sei que esta igreja aqui é assim, pela sua reputação respeitável no reino de Deus. É importante que a igreja de Jesus em geral proteja a sua liberdade de transbordar para todos os lados. E que lados são esses? No cativeiro babilônico, nas condições mais inóspitas, humilhados pelos inimigos de Deus, o Senhor promete 100 e tantos anos antes que o cativeiro venha, que vocês, povo de Deus, vão transbordar. Ainda que venha a pandemia, ainda que venha a guerra, ainda que venha a recessão, é consistente com o caráter de Deus fazer o seu povo crescer, multiplicar, nas condições mais absurdas. Mas, por favor, lembre-se de proteger a liberdade do seu transbordamento. Permita que ele aconteça multilateralmente, à direita e à esquerda. Permita que Deus lhe conceda a graça de alcançar quem está à direita, mas também quem está à esquerda. Porque não há armadilha mais terrível para a igreja de Jesus, senão compartimentalizar, estacionar a sua potência, a sua capacidade de transbordar apenas para um certo lado, um certo escopo, ainda que ideológico ou político. Não há maldição maior para a igreja de Jesus recusar-se a transbordar para todos os lados. Há uma armadilha perigosa no cenário evangélico brasileiro e americano e mundial, de tentar sequestrar a nossa liberdade de crescer, fazendo-nos nos comprometer com apequenamentos ideológicos, quando o nosso mestre avançou para a direita e para a esquerda. Até porque havia ladrão de tudo quanto era lado, à direita e à esquerda do mestre. Então, se queremos transbordar, protejamos nossa liberdade para que ela não seja escravizada por ideologias, para que ela possa alcançar quem está à direita, quem está à esquerda, o negro e o branco, e o pobre e o rico, e o homem e a mulher, e o Emerson morador de rua. Alguém tem fé para receber esta palavra? Quer transbordar? Prepare-se para que esse tifrote seja multilateral. Derrube milindras. Prepare o terreno, porque Deus vai fazer-vos transbordar surpreendentemente. Graças a Deus eu sei que estou pregando a uma comunidade livre em Jesus, para avançar para todos os lados. Esse transbordar não somente será multilateral, à direita e à esquerda, diz Isaías, mas será também transgeracional. Vai alcançar a sua posteridade. Um transbordamento que vai alcançar idosos, mas também jovens, mas também crianças, mas também adolescentes. Um transbordar que vai acolher as pessoas de todas as faixas etárias, todos os espectros sociais, para que a minha casa se encha, diz o Senhor. Além disso, e aqui eu concluo, transbordar é missional. Porque a prosperidade, o crescimento, a multiplicação, se não for praticado dentro de uma postura missional, pode até se converter num novo ídolo para a igreja de Jesus. Por isso, movimentos se cristalizam para se converterem em ídolos. Graças a Deus que essa igreja não vê o crescimento numérico, nem a multiplicação de grupos pequenos apenas como uma ferramenta para fazer a igreja crescer de gente. Eu sei que não é isso. O coração de vocês é tão terno que qualquer um que entra aqui pela primeira vez como eu, respira a intenção do coração de vocês. Eu sei que a pegada é relacional, é facilitar a vida, é estender o todo, é acolher pessoas. Verdade ou não, minha gente? Continuem assim. Porque se não for assim, se não for missional,
pode se converter num novo ídolo. Por isso que algumas teorias ministeriais nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, depois de algum tempo se convertem em ídolos. E elas passam não mais a receber pessoas, mas a excluir pessoas. Se você não tiver nessa visão, você não pode ficar aqui. Se você não falar nosso idioma ministerial, você não pode conviver com a gente. Era para ser uma bênção, mas vira um elemento coibidor de relação. Mas Tifrotse precisa ser missional, tendo como missão o acolhimento, o alcance, o recebimento, a abertura de braços. Bendito seja Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique de fora, porque tem uma coisa linda acontecendo nos bastidores do projeto de Deus para essa igreja querida. Há um Tifrotse vindo aí, você não vai querer ficar fora disso. Há um transbordar de Deus cortado como pelas mãos de um alfaiate para essa igreja local. Você não vai querer ficar de fora disso. Já tem o seu PG? Já sabe para onde vai? Que a mim o Shumael Tifrotse, à direita e à esquerda, transbordarás. Deus nos abençoe no precioso nome de Jesus.